Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Há uma unção gloriosa nesta manhã. Aleluia. Mesmo distante, diga para o irmão que está de seu lado: Deus vai te pegar hoje. Aleluia. Deus vai tocar a tua vida hoje. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amados, quantos nos visitam pela primeira ou segunda vez, permaneçam de pé, os demais podem sentar-se. Temos uma visitante. Deus abençoe a sua vida. Tenha certeza que nesta manhã Deus vai marcar a tua história. Sinta-se abraçada, apesar de não podermos ainda dar esses abraços, né, assim, liberalmente, mas sinta-se abraçada pela igreja e pelo Senhor. Amém? Pode tomar assento. Agora, põe sobre os teus pés e vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 8. Versículo 22. Lucas 8, 22. E aconteceu que em um daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos à outra margem do lago, e partiram. Só até aqui. Obrigado, Pai. Esta é a tua hora, fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz. Tu tens total liberdade e autoridade no nosso meio, para fazer tudo conforme o que lhe apraz. Toma o controle, o domínio de cada coração. E nesta manhã, que flechas inflamadas venham incendiar corações famintos e sedentos, pela tua presença e pela revelação da tua palavra. E assim já te louvamos, agradecidos pelo nome de Jesus, por este que vive e reina para todos sempre. A igreja diz amém. E graças a Deus, pode tomar assento. Jesus estava à margem do lago de Genezaré, que também tinha o nome Lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia, com uma grande multidão que lhe acompanhavam. E Jesus fazia milagres, sinais, prodígios e maravilhas no meio da multidão. Existia duas classes de pessoas que acompanhavam Jesus: a multidão e os discípulos. Outrora, parte da multidão se convertia em discípulos. Mas Jesus, ele se revelava de forma diferenciada para esses dois grupos de pessoas. A multidão, Jesus falava em parábolas. Aos seus discípulos, Jesus
desvendava os mistérios do seu reino, ele lhes falava diretamente e com sinais. É por isso que a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. E Jesus estava ali, como de costume, a multidão o acompanhava por causa das suas necessidades, por causa do pão, do alimento, dos milagres. E Jesus nunca despedia a multidão sem antes abençoá-los. Mas, de repente, Jesus deixa uma multidão de 15 a 30 mil pessoas e recebe um comando do Espírito Santo. Deixa a multidão e passa o outro lado, à margem do lago de Genezaré, do outro lado, em Gadara. O Espírito Santo tinha uma grande obra para fazer naquele lugar. Imagine aí, se é um de nós estamos aqui com 15, 20, 30 mil pessoas, Deus fazendo milagres. Aqui está muito bom. Aqui é o lugar que Deus reservou para eu desenvolver o meu ministério. Não é assim que a gente pensa? Deus está provando. A multidão está seguindo. Deus está fazendo coisas extraordinárias pela mão do seu ungido. Mas de repente Deus muda o comando e diz: larga tudo aqui e vai para o outro lado. E Jesus ouviu e obedeceu à voz do Espírito. E Jesus então entra, o versículo que lemos, Jesus agora entra no barco com os seus discípulos e segue para o outro lado. Agora, o que é que começa a acontecer nessa travessia, nessa passagem? A Bíblia fala que Jesus, ele vai descansar. Ele deita na popa do barco, ali, no travesseiro, e de repente os discípulos estavam ali trabalhando, e vem uma grande tempestade. E aquela tempestade deixou os discípulos atônitos, porque o barco começava a encher de água, e parecia que ia afundar. E os discípulos, temerosos, vão até Jesus, e desperta Jesus dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus se levanta, Jesus chega para os seus discípulos e diz: não tens nenhuma fé? Ó homens de pequena fé? Até quando eu vou estar convosco? Jesus então repreende os discípulos, ministra aos discípulos, e agora ele entra em ação. Ele agora chega para a tempestade e diz: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E houve grande bonança. E os discípulos, agora maravilhados, agora abre a sua boca e diz: quem é este que até o mar e o vento lhes obedecem? O fato, queridos, é que Jesus, guiado pelo Espírito Santo, ele já sabia a missão que ele tinha do outro lado. É mais ou menos assim. Jesus deixa uma multidão, um rebanho, e vai para um outro lugar buscar uma ovelha perdida. Jesus sabe o valor, ainda que seja um. Se necessário for, Jesus larga uma multidão e vai até você. Aleluia.
quando lá no tanque de Betesda tinha um que jazia há 38 anos. Jesus deixou de ir para a festa, estar com a multidão, e foi atender o clamor daquele homem que não conseguia descer as águas para ser curado. Jesus sabe o valor que você tem, ainda que seja para Ele, aleluia, Ele não olha, Ele não vê mas Ele vê o resultado através deste Então Deus dá a direção, Jesus entra no barco, vai, só que na travessia o diabo já começa a se manifestar. E aí vem uma grande tempestade que açoita aquele barco e o barco está para ir a pique. Aí a gente vê a intervenção maligna. O diabo já começa, o diabo sabendo, né, do que vai acontecer, porque Jesus vai para Gadara por causa de um homem. Na verdade, tinha 2 gadarenos lá que estavam com o mesmo problema, mas o livro de Lucas registra apenas aqui um. Então vamos nos ater à passagem de Lucas. E aí o diabo, já sabendo da missão de Jesus, ele começa a querer interromper, ele começa a criar obstáculos, ele começa a se manifestar, uma grande tempestade. Jesus já começa a vencer o diabo ali na travessia. Jesus já começa a mostrar a sua autoridade ali na travessia. Quantos discípulos estavam atônitos, preocupados, com medo de perecer, até achava que Jesus poderia afundar naquele barco, Jesus poderia morrer naquele barco. Eles ainda não se lembravam do que sempre foi pregado, que Jesus iria se entregar numa cruz. Ele se faria malfeitor, ele se colocaria no meu e no seu lugar ali no Calvário. Ele venceria o diabo ali na cruz. Então os discípulos, por um momento, Jesus dentro do barco, chega para ele e diz: mestre, não te importa que pereçamos? Quer dizer, se eles perecem, Jesus não iria perecer? Por isso Jesus descansou. E aí aqui que eu aprendo, no momento de batalha, de guerra, você tem que descansar. Você não tem que ficar preocupado. Você tem que descansar, irmão. A coisa está fervendo, o diabo está se levantando, as coisas estão de mal a pior. Descansa, porque o trabalhar é dele. Enquanto você descansa, ele trabalha. Mas no momento que você fica ansioso, inquieto, ele não pode trabalhar. Ele tem que trabalhar na sua vida.